A crucificação no Evangelho de Mateus, ela não contém tantos detalhes como a gente pode encontrar em outros evangelhos. Isso se deve porque o foco de Mateus, ele era o cumprimento das profecias. O Evangelho de João foi escrito com um propósito, o de Marcos foi escrito com outro, o de Lucas foi escrito com outro. Aqui Mateus, ele está falando com o público judaico, para que esse público judaico saiba que Jesus é o Messias prometido por Deus e que ele cumpriu as profecias que estavam escritas a respeito dele. Então a crucificação não seria diferente. No capítulo 27 de Mateus, no versículo 27, vai dizer assim: Então os soldados do governador levaram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a equipe, e despindo, jogaram por cima dele um manto escarlate, e puseram sobre a sua cabeça uma coroa tecida de espinhos. A palavra utilizada para coroa, aqui no grego, é Stéphanos, e um de seus significados é uma coroa de vitória. Os soldados romanos fizeram isso para zombar de Jesus, mas mal sabiam eles que essa coroa de espinhos simbolizaria a maior vitória da história da humanidade. Por causa do sacrifício de Jesus, o ser humano poderia ser remido de seu pecado. E puseram uma cana em sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem cireneu, que se chamava Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E tendo chegado ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Esse vinagre misturado com fel, e alguns outros evangelhos vão dizer mirra, ele era, como posso dizer, como anestesiante, entorpecente, para que Jesus ele tivesse suas dores aliviadas. Só que Jesus ele recusa, e que ele não quer alívio nenhum, ele vai passar por todo aquele sofrimento. Se Jesus tivesse sua dor aliviada de alguma maneira, então o juízo de Deus não teria caído sobre ele. E depois de o haverem crucificado, repartiram as suas vestes, assim cumprindo o que estava escrito no Salmo 22, para que se cumprisse o que foi predito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha roupa lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e sobre a sua cabeça puseram sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam o injuriavam, meneando as cabeças, para se cumprir também o que estava escrito também no Salmo 22, que relata, essa rejeição que os líderes religiosos teriam de Jesus, que olhariam para ele com desprezo, mas também está escrito no Salmo 119, versículo 25. E os líderes religiosos, então, eles diziam para Jesus: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos, escarnecendo, diziam: Ele salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E da mesma maneira injuriavam-lhe os salteadores, e com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, que é o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9, que seriam ali as 3 horas da tarde. E perto da 9ª hora, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Quando Jesus ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, ele não está dizendo isso apenas por dizer. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Ele era uma pessoa muito intencional.
A gente viu aqui, ao longo dessa passagem, muitas menções ao Salmo 22, Jesus cumprindo muitas coisas que estavam escritas a respeito dele no Salmo 22. É importante ressaltar que antigamente os salmos, eles não tinham numerações, então não tinha o Salmo 1, o Salmo 2 e o Salmo 3, como a gente conhece hoje. Os salmos, eles eram reconhecidos muitas vezes pela sua primeira linha. Então, por exemplo, se a gente pegar o Salmo 23, o Salmo do Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou o Salmo do bom pastor. Quando Jesus ele está dizendo Eli, Eli, lama sabachthani, ele está recitando as primeiras linhas do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparastes? Então Jesus ele queria que as pessoas olhassem para o Salmo 22 e soubessem que ele estava se cumprindo nele agora, que a profecia, estava se cumprindo diante dos seus olhos, agora mesmo, naquele momento. Alguns dos que estavam ali, quando ouviram isso, disseram: este homem chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja e a embebeu com vinagre, e pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, outra vez clamando com voz forte, entregou o Espírito. Isso mostra que Jesus ele entregou a sua vida de livre e espontânea vontade, não por causa de sua fraqueza ou porque ele não era forte o suficiente. Em outros evangelhos, inclusive Jesus ele vai dizer a frase está consumado, que não aparece aqui no Evangelho de Mateus. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se fenderam. Esse véu do templo era o que separava o Santo dos Santos, que apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E esse detalhe aqui é muito interessante, que ele se rasgou de alto para baixo, enfatiza que foi Deus, que foi uma obra de Deus. E esse véu do templo ele tinha 18 metros de altura e 10 de espessura. Então não era qualquer vento, nem qualquer lâmina, qualquer pessoa que podia cortar aquele véu. Aquele véu era difícil de ser cortado, mostrando que aquilo foi uma obra realmente sobrenatural. E os sepulcros foram abertos, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Esse é um relato muito interessante, que Mateus ele é o único que relata isso, se eu não me engano, e ele não dá mais nenhum detalhe acerca disso, mas os mortos ressuscitaram depois da morte de Jesus, alguns. E o centurião e os que estavam com ele guardando a Jesus, vendo o terremoto e essas coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Isso é uma maneira um tanto quanto icônica de encerrar o Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus ele mostra como os líderes religiosos de Israel rejeitaram a Jesus e não creram nele, e os humildes e os gentios creram nele. Agora, um centurião romano está dizendo que Jesus era realmente o Filho de Deus, enquanto os líderes religiosos de Israel estavam zombando dele na cruz. Inclusive o soldado romano que perfurou Jesus, a tradição vai dizer, a Bíblia não diz, mas diz que ele se converteu, e a tradição chama ele inclusive de Longino, daí vem a lança de Longinos, mostrando que muitos gentios, publicanos, pecadores, aqueles que eram considerados de menor importância para os religiosos, esses creram em Jesus e foram salvos, enquanto aqueles que receberam a promessa e eram os que deviam receber o Messias, o rejeitaram, o crucificaram, como a gente está vendo aqui agora. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu.
os discípulos homens, né, João, Tiago, Pedro, todos, a maioria deles assim abandonou Jesus, mas as mulheres não abandonaram Jesus, permaneceram com ele até o fim. Então o que a gente pode tirar aqui dessa passagem? A crucificação, ela não foi uma derrota, mas foi uma vitória coroada com uma coroa de espinhos. Jesus mesmo disse, capítulos anteriores, que se ele quisesse, se ele pedisse, Deus mandaria 12 legiões de anjos e eles desceriam agora mesmo e acabariam com tudo. Uma legião de anjos é milhares e milhares de anjos, é uma quantidade imensurável. Mostra que Jesus, ele decidiu entregar a sua vida por livre e espontânea vontade, por amor, e não por mais nada além disso. E agora, por causa do seu sacrifício, por causa da sua crucificação, por causa da dor que ele suportou, a gente viu que Jesus, ele podia ter tomado ali uma anestesia, algo do tipo, mas ele preferiu passar por todo aquele sofrimento, por amor. E agora, o erro que o homem cometeu no Éden e todos os pecados que vieram consequências disso foram remidos. Aqueles que creem em Jesus, agora eles podem viver novamente com Deus, porque a ira de Deus não irá recair sobre nós pecadores que cremos em Jesus. Para estes que creem em Jesus, a ira de Deus caiu sobre o próprio Jesus, que se entregou na cruz para que eu e você tivéssemos comunhão novamente com Deus e uma vida eterna com Ele. A passagem que nós acabamos de ler foi a maior vitória da história da humanidade. Foi o dia em que, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus remiu todos aqueles que vieram antes e depois, mas creram nele. Jesus, ele morreu por todos os que vieram antes dele até o Éden e todos os que virão até o dia em que ele voltará. E ele voltará.